Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Alexandre Ferreira Ramos, seu professor de Cálculo 1. Este é o vídeo de número 7 da disciplina referente às funções exponenciais. A função exponencial é bastante recorrente na descrição, por exemplo, do crescimento de uma população celular em cultura na sua fase inicial, ou ela descreve também como que a quantidade de um certo elemento radioativo num determinado material vai decaindo ao longo do tempo, né? Então seria um crescimento exponencial aqui de uma certa população ao longo do tempo, ou o decrescimento de uma certa quantidade de material radioativo ao longo do tempo. Essa função também, né, em tempos de pandemia, ela serve para descrever, por exemplo, a quantidade de pessoas infectadas nessa fase inicial da pandemia e de seu espalhamento junto à população. As funções exponenciais são funções que têm essa forma f de x igual a elevado a x, em que a é um número constante, é uma constante real, positivo, e o x é um número real qualquer, podendo variar de menos a mais infinito. Ou seja, pertence a todo o conjunto dos números reais. Ela é a variável independente. Veja que então na função exponencial, o expoente é que é a variável independente. Isso difere do monômio, por exemplo, em que a variável independente é a base, tá bom? Quando x é um número zero, você tem a elevado a zero e isso é igual a 1. Quando x é um número natural, você conhece muito bem qual é o modo de calcular. Se você tem a elevado a n, você faz n vezes a vezes a vezes a por n vezes. E se o x é um número inteiro negativo, você ainda consegue calcular isso, porque é 1 sobre a vezes 1 sobre a n vezes. Tá bom? Então aqui estão os cálculos quando você tem n sendo um natural ou sendo quando o expoente é um número natural positivo ou um natural negativo. E até mesmo quando você tem o número o expoente dado por um número racional, você também consegue calcular, porque basta você tirar a raiz de ordem q de a elevado a p. E isso que vai resultar então num cálculo que você consegue efetuar. A dificuldade, então, para cálculo do valor da função exponencial é quando x é um número irracional. Por exemplo, 2 elevado à raiz de 3. Quando você tem 2 elevado à raiz de 3, a pergunta é qual será, então, o número, qual será o resultado dessa operação? A gente não sabe recorrer a operações já conhecidas, como essa daqui ou como essa. Então você precisa fazer o cálculo por métodos de aproximação. Então está aqui um jeito de calcular 2 elevado à raiz de 3. O que você pode fazer? Você sabe que 1 é menor que raiz de 3 e menor que 2. Então você pode ver que 2 elevado a zero é menor a 2 elevado à raiz de 3 e menor a 2 menor que 2 elevado a 2. Aí você também pode pegar e fazer 1, por tentativa e erro, você sabe que 1,7 menor que raiz de 3 que é menor que 1,8. Então você tem que 2 elevado à raiz de 3 está entre esses dois números. E adicionalmente você pode fazer por tentativa e erro 1,73 menor que raiz de 3 menor que 1,74. E assim sucessivamente. Você vai então descendo, né, no valor da raiz de 3, adicionando mais casas após a vírgula e tornando mais preciso o cálculo de raiz de 3. E com isso você vai tornando mais preciso o valor do cálculo usando esse artifício, que é um Newton. Me desculpem, faltam usando aqui um Newton. Mas usando esse artifício você consegue então melhorar no cálculo de 2 raiz de 3 também, tá bom?
E aí, claro, você tem 2 elevado à raiz de 3. E aí você tem um valor aproximando para 2 elevado à raiz de 3, que é 3,321,997, etc. Em que número de casas depende da sua necessidade de precisão que você venha ter. O gráfico de f de x igual a a elevado a x pode ser indicado nessa figura. Por exemplo, se você tem um igual a 1, exatamente, denotado aqui pelos pontinhos, pelo pontilhado, você tem uma constante. F de x igual a 1 elevado a x é igual a 1. Pura e simplesmente. Então, fica aqui. Caso você tenha um número real maior que 1, então, representado aqui pelos traços, ele vai ter essa cara de crescimento monotônico aqui. Ele cresce monotonicamente. E caso você tenha A entre 0 e 1, 0 e 1 não incluídos nesse intervalo, então você tem uma função que está decaindo monotonicamente. Então ela é o traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, conforme a gente está indicando aqui no desenho. Claro, você pode fazer os gráficos das funções f de x igual a 3 menos 2 elevado a x. E depois, para comparar, coloque um gráfico de x ao quadrado e 2 elevado a x. Isso no Gnuplot, porque é o software que a gente pode adotar para facilitar a vida da gente, para visualizar. Ainda assim, façam os gráficos e se habituem a fazer na mão para ganhar a habilidade de interpretar os gráficos, de achar pontos nos gráficos, de analisar os gráficos. Tá? Não deixem de fazer em mãos, mesmo que usem o Gnuplot. Tem operações que você pode fazer usando as leis dos expoentes. Tá? Então, suponha que você tenha dois números A e B maiores que zero e os números reais x e y pertencentes aos reais. A e B são bases para cálculos da função exponencial. Então, se você tiver a elevado a x mais y, isso é a elevado a x vezes a elevado a y. Agora, se você tiver... Então, você veja que você tem a soma de expoentes resulta num produto de funções exponenciais. Se você tiver a elevado a x elevado a y, então isso equivale a elevado a x vezes y. E se você tem a elevado a x menos y, isso vai dar a elevado a x dividido por a elevado a y. A última operação, se você tem a vezes b, ambos elevados a x, isso equivale a elevado a x vezes b elevado a x. Uma última coisa, esse número super especial aqui, que faltou um acento, desculpem, esse aqui é o chamado número de Euler. Esse número é um número super especial porque ele tem essa característica muito bonita, que é a seguinte: se você pega 2 elevado a x e faz o seu gráfico, você pode traçar uma reta tangente aqui que toca a curva exponencial nesse ponto específico, aqui, tá? Quando você pega este ponto, ou seja, ele calcula a inclinação deste ponto, quando x é igual a 0 e y igual a 1, então a inclinação dessa reta, tangenciando este ponto, é 0,7, a reta tracejada. Quando você pega y igual a 3 elevado a x, então a reta tangente ao ponto 0,1 vai ter inclinação 1,1. Ou seja, esse aqui é um número, então você deve ter uma base aqui entre 2 e 3, tal que no ponto 0,1 a inclinação da reta vai ser exatamente 1. Tá? Então, este número é o chamado número de Euler, que é um número que garante que no ponto 0,1 a função exponencial terá inclinação 1, exatamente. Com isso, nós concluímos a nossa aula. Eu gostaria de dizer que as funções exponenciais têm amplas aplicações, retomando, e vale muito a pena compreender como essa função cresce,
fazendo alguns gráficos. Tudo bem? Então, a minha recomendação é que vocês verifiquem, por exemplo, como varia a função y, o valor de y, quando você varia x por uma unidade, sendo x de 0 a 1, depois de 1 a 2, depois de 2 a 3. Vejam como muda o incremento em y. Então, quanto vale ΔY com y variando, com x em 0 e x em 1, depois ΔY com x em 2 e x em 1, e assim sucessivamente. Esse cálculo é interessante para você começar a compreender problemas não lineares. Veja, se você fizer um incremento em x sempre pela unidade, o incremento em y numa reta é sempre m. Por outro lado, se você faz o incremento da unidade numa função exponencial, esse incremento não será sempre o mesmo, ele vai variar. E é isso que é interessante de você investigar. E uma outra coisa bonita nesse processo é que você consegue então compreender processos não lineares, que são, e neste caso um processo não linear do tipo exponencial. Há outros processos não lineares, mas para nós, nesse momento, vale olhar o processo não linear exponencial. Então agora sim a gente encerra. Um grande abraço, um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo. Boa sorte com os exercícios.